Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com SIAC, né? Aqui onde nós trazemos as pílulas diárias de conhecimento do Espiritismo, algumas lições, cada dia um tema diferente. E hoje eu trago para vocês o capítulo de número 10 do livro Jesus no Lar, que nós estamos estudando já há alguns dias, né? Então vamos começar o capítulo 10, que se intitula O Juiz Reformado. E ele começa assim: Como houvesse o Senhor remendado as instruções do dia, muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou: Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas, multiplicou infinitamente o número dos soldados e edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhações, castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade.
afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é a que retifica ajudando e educando, na preparação do reino do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora, brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Até aqui, mais uma bela e profunda lição de Jesus, e dessa vez ele nos faz refletir, não só os seus discípulos, né? Mas a respeito do julgamento, né? Da nossa dureza com os erros dos demais. O Espiritismo ele vem nos trazer a consciência disso também com relação à reencarnação, né? Através da reencarnação. Aqui nessa lição a gente vê nessa lição ele vê, né, os discípulos ali conversam sobre como é difícil, né, não criticar, não julgar as pessoas. Jesus ele concorda que nós precisamos observar, analisar as situações da vida, né? E o problema não está em discernir o certo do errado. O problema está em deixar o orgulho, a dureza ou a falta de compreensão dominarem os nossos julgamentos, né? E para explicar isso, ele conta a história de um juiz muito severo, que criou leis e punições exageradas, tudo era motivo para castigo, e assim ele acreditava que estava promovendo a justiça, né? Mas um dia acontece algo inesperado, por engano ele próprio é preso pelos guardas que seguiam as suas ordens, né? E ele é tratado com a mesma dureza que ele havia imposto aos demais. E ao experimentar o sofrimento na própria pele, finalmente ele compreende que a verdadeira justiça ela não existe apenas para punir, né? A justiça de Deus ela procura corrigir, educar e ajudar as pessoas a melhorar, né? Essa é a finalidade. E depois dessa experiência, o juiz ele continua exercendo a sua função, mas agora com um coração mais humano, mais compreensivo e misericordioso, né? Mas por se tratar de uma parábola de Jesus, né? Na verdade, na prática, não é bem isso que ocorre, né? Infelizmente, a mudança nas pessoas ela não ocorre assim de forma tão rápida, né? Mesmo quando as coisas acontecem com nós mesmos, aquilo que nós provocamos com os outros, quando isso acontece com nós mesmos, nem sempre essa mudança é assim tão rápida, né? Então, através da reencarnação, a gente pode
compreender um pouco melhor essa lição, né? Porque a mesma medida que a gente imprime, né? A mesma dureza que a gente imprime nas pessoas, isso provavelmente voltará até nós no futuro. Seja aqui, seja na vida atual, ou seja na vida futura. É difícil crer que numa única vida tudo possa se resolver, né? Deus não tem pressa em resolver as coisas, né? Fazer com que tudo fique reestabelecido, né? Tudo seja corrigido. Tudo será corrigido. Tudo já foi corrigido, né? Passado, presente, futuro. Não existe para Deus, né? Ele não, por isso que ele não nos enxerga como espíritos que não merecem se reerguer, que não merecem se regenerar. Para ele, nós já erramos, nos acertamos e somos perfeitos, porque esse é o nosso destino. Ele nos enxerga como espíritos perfeitos, que nós nos tornaremos no futuro, e para ele futuro, passado, presente são a mesma coisa. Se a gente trouxer aqui aquela lição de Jesus que tem no Evangelho, em que os fariseus trazem uma mulher que supostamente tenha adulterado, né? Tenha cometido adultério, e Jesus já sabia que o objetivo era apenas tentar enganá-lo, né? E jamais conseguiriam. Trazem essa mulher e dizem que, segundo as leis de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E Jesus, já sabendo da intenção daqueles corações, que ainda muito ignorantes e muito chão a percorrer, né? Muito a aprender ainda, ele, em primeiro momento, não responde nada, mas pela insistência daqueles corações desejosos de fazer com que ele falhasse, né? Ele levanta a cabeça, né? E diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, ou aquele que nunca errou, né? E os fariseus, eles começam a sair um a um, os mais velhos primeiro, né? E depois que todos vão embora, ele se volta para aquela mulher e pergunta: aqueles homens não te condenaram? Ela responde que não. E ele diz: eu também não te condeno. Vá e não erres mais. Vá e não peques mais, né? De acordo com a tradução. Mas o que a gente pode perceber aí é que nem mesmo Jesus, o espírito mais perfeito que já passou por esse mundo, segundo o próprio Espiritismo, nem ele se atreveu a julgar aquela mulher pelo que ela talvez tenha feito, né? Ele nem chegou a questionar se ela realmente tenha feito. Mas o que a gente pode perceber é que, através da reencarnação, é como se Jesus deixasse transparecer que ele também já errou. Não naquela vida, pois ele já era um espírito perfeito e puro, mas ele não chegou a esse ponto de perfeição através de um toque de mágica, né? Ele chegou a essa condição trilhando um caminho, percorrendo um caminho de acertos e erros, de muitas experiências em mundos anteriores a esse. E só assim é que se tornou um espírito perfeito. E é assim que todos nós chegaremos à perfeição, através de erros
e de acertos. Então, se nós formos, não adianta nós queremos ser muito duros com o outro, pois o outro, se ele está errando em um ponto que eu já não erro mais, eu já errei naquele ponto anteriormente, eu já tropecei naquelas pedras. Então seria como eu posso dizer, seria um erro da minha parte acreditar que eu sou melhor do que o outro porque eu não cometo os mesmos erros. Muito provavelmente, ou com toda certeza, eu já cometi erros semelhantes, se não nessa vida, em vidas anteriores. E muitas vezes nós julgamos o outro por erros que nós já cometemos nessa própria vida, o que é pior ainda. Nós sabemos o que é tropeçar naquela pedra e nós apontamos o dedo para a falha daquele irmão que ainda não conseguiu superar aquele obstáculo, né? Então vamos refletir um pouco mais sobre isso antes de julgar os erros dos nossos irmãos, né? Então agora vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais esse ensinamento. E que esse ensinamento, Senhor, possa fazer parte de nós, do nosso dia a dia, e que nós saibamos julgar com discernimento, sem rigidez, pois também falhamos, também falharemos, cometeremos erros diversos, mas um dia a perfeição chegará. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, essa foi a lição de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.